Dom Casmurro, capítulo 102, de casada. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. Bom, é claro que a gente está falando daqueles relógios antigos, né, que tem o pêndulo que vai de um lado para o outro e o marcador em cima que marca as horas. Eles sabiam que o tempo estava passando, mas não faziam a mínima noção de quanto tempo que estava passando. De quando em quando, tornávamos ao passado e divertíamos-nos em relembrar as nossas tristezas e calamidades. Mas isso mesmo era um modo de não sair de nós mesmos. Assim vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos de adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos, e ríamos de José Dias, que conspirou a nossa desunião e acabou festejando o nosso consórcio. Uma ou outra vez falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol. E nós esperávamos um dia encoberto, que teimava em não vir. Encoberto é nublado, né? Eles não queriam nem descer com sol, nem com chuva, mas nunca tinha esse dia nublado. Não obstante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e da minha mãe, da falta de notícias nossas, disso e daquilo, a ponto que nos arrufamos um pouco. Arrufar é amuar-se, zangar-se, agastar-se, né? É interessante porque rufo pode ser um enfeite cheio de pregas. Okay? Por que isso é interessante? Porque essas pregas é como se fosse um vestido bem crespo, correto? Quando você tem muitas pregas. E a gente tem a expressão encrespar, que eu acho que é uma expressão mais informal. Quando a gente fala assim, ele começou a encrespar. Quando ele encrespou para o meu lado, eu decidi que eu tinha que tomar uma atitude, né? Então, a ideia é a mesma, né? Então, arrufar, a gente tem aquela ideia de crespo, né? E encrespar também. Só para mostrar como a gente pega a nossa linguagem da realidade e as coisas têm afinidade, né? O que é crespo tem esse sentido de briga, naturalmente, né? E é claro, se a gente viajar para outras línguas, a gente vai encontrar essa mesma ideia. E por mais que a gente esqueça uma palavra anterior, a ideia, os próprios objetos nos mostram determinadas ideias e a gente acaba fazendo a mesma comparação depois. Então, amuar-se é um bom sinônimo, zangar-se é agastar-se. Okay? A ponto que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. Eu? Parece. Você há de sempre ser uma criança, disse ela, fechando-me a cara entre as mãos e chegando muito os olhos aos meus. Fechando-me a cara entre as mãos, correto? E chegando muito os olhos aos meus. Então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho. Digo isto porque é realmente assim. Creio que eles podem estar desejosos de ver-nos e imaginar alguma doença, e confesso pela minha parte que queria ver meu papai. Que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com o tempo encoberto, redarguiu rindo. Peguei-lhe no riso e na palavra, mas a impaciência continuou, e descemos com o sol. A alegria com que pôs o chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do nosso estado. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também. E quando eu me vi embaixo, lembre-se, eles estavam na serra, nas montanhas, né? Então quando eles desceram,
E quando me vi embaixo pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Então, ele meio que pegou ali o que a Capitu estava sentindo e, é claro, começou a se sentir igual. Acho que a gente não pode culpar os dois, é um prazer bem humano, né? Mas bem inocente, né? Você está com uma pessoa maravilhosa do seu lado, você quer mostrar essa pessoa para todo mundo, você quer às vezes compartilhar a tua felicidade, pode ser, mas causar uma inveja também é sempre bom, né? E quando me vi embaixo pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, senti a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem, perceba, inventava um passeio para que me vissem, me confirmassem, ou seja, realmente esse é um homem de sorte, realmente esse tem uma mulher bonita, e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça, curiosos, outros paravam, alguns perguntavam, quem são? E um sabido explicava, esse é o doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça, Dona Capitolina, depois de uma longa paixão de criança. Moram na glória, as famílias residem em Mata-Cavalos. E ambos os dois é uma mocetona. Então, essas duas pessoas que ele está imaginando, que estaria conversando, os dois falariam isso da Capitu, é uma mocetona. Mocetona, é claro, a gente não usa mais, mas a gente consegue inferir pelo contexto que nossa, é um mulherão, hein? Então, não só o Santiago gosta de passear na rua, é claro que ele não ouviu essa conversa, perceba, ele não ouviu essa conversa inteira, né? Mas ele gosta de imaginar que as pessoas estão conversando assim, e provavelmente ele esteja certo.